Muito boa noite para você que estava aí no Alta Frequência com Nelly Pereira e para você que chega agora também, boa noite também. Eu sou o Felipe Costa, tem a Daniela Vieira, o Renato Cordeiro, todo mundo aqui nessa Frequência Baiana. Muito boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Daniela, boa noite, ouvintes. Boa noite, Felipe Costa, boa noite, Renato Cordeiro, boa noite para você, sintonizado na Band News FM, no trânsito, na internet, onde quer que você esteja, fique com a gente. Frequência Baiana vai até 6h50. Daqui a pouco, 8 da noite, a cantora Margareth Menezes faz a segunda e última apresentação do projeto Para Gil e Caetano, Teatro SESI do Rio Vermelho. Como o nome do show já entrega, né? Para Gil e Caetano, ela está com um repertório voltado à música de dois dos muitos setentões de 2012, projeto que ela já apresentou no Sudeste, está trazendo aqui para Salvador. Essa é a última oportunidade para os soteropolitanos darem uma conferida no que ela andou fazendo com o repertório de dois dos mais notórios Doces Bárbaros. Essa música ao fundo é Quereres, do CD mais novo dela, um dos CDs mais novos na verdade, né? Ela lançou depois uma versão do Naturalmente, o Quereres do Caetano Veloso. Está acontecendo até domingo a Mostra Possíveis Sexualidades, quinta edição do evento, diga-se de passagem, traz filmes de ficção e documentários com temática LGBT. E justamente a forma como essa temática é apresentada no cinema e até em algumas outras expressões artísticas, a gente vai conversar sobre esse assunto aqui no Frequência Baiana. Resolvemos chamar a coordenadora da Mostra Possíveis Sexualidades, Renata Hasselmann. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Graças a Deus, acertei o nome dela. Ensaiou um bocado. Eu fiquei no espelho. Eu também fiquei tensa, hein, com essa pronúncia, mas... Eu fiquei com aquela pausa de... Bom, enfim, vamos se tratar do que interessa. Uma coisa que vem à tona nessas discussões é como os filmes que não são feitos necessariamente para o público LGBT, por vezes retratam relacionamentos LGBT de uma forma que não choque os héteros, né? Uma coisa assim meio amaciada. Uhum. E daí até se fala muito no tal do padrão heteronormativo. Uhum. Você diria que esse é um diferencial importante nos filmes, é o diferencial mais importante dos filmes selecionados nessa mostra? O objeto principal da mostra, por trazer filmes dessa temática e dar um direcionamento todo da sua curadoria para a sexualidade, acima de tudo é a sexualidade, o indivíduo, seja ele por sua orientação sexual, ser homo ou hétero, ele se relaciona sexualmente, né? Ele tem sua sexualidade, sua expressão. Lógico que acaba que o viés LGBT tem uma força muito maior, porque é importante que esse público, ele se veja nas telas, às vezes o cinema que bota aquela coisa ali meio de fundo. Mas não, as pessoas nem se tocam. Exatamente, como a gente vê muito nas novelas, né? Os homossexuais que são na novela, eles não se beijam, eles não se relacionam. Enquanto, na verdade, esses indivíduos se relacionam como qualquer outra pessoa, independente da sua orientação. Então, a grande bandeira da mostra é colocar para as pessoas, para um público, esse cinema, né, que coloca um transexual, um travesti, uma relação de amor entre duas mulheres como pauta, como protagonismo de um filme. E contar essas histórias, né, que muitos desses filmes não chegam nem a circuito nacional. A gente convidou aqui o professor de comunicação Maurício Tavares para dar um depoimento a respeito desse assunto. Ele colocou um pouco em xeque o que ele entende como um rótulo que aponta para um cinema gay. Vamos ouvir. Existe uma espécie de quase exaustão de alguns temas, alguns subtemas dentro desse tema. Por exemplo, é interessante, por enquanto ainda é legal que você tenha um festival específico, mas vai chegar um ponto também que não vai ser mais necessário ter um festival específico. Exatamente por isso, porque talvez exista alguns filmes, por isso que você usou o nome heteronormatividade, no sentido que existe uma norma que condena qualquer relação que não seja a relação entre o homem e a mulher, uma relação de gênero bem definida entre o macho e a fêmea. Talvez em alguns filmes você tenha uma espécie de preconceito residual ou até explícito, ou o tratamento do tema não se dá de uma maneira aberta. Mas eu acho que dentro desses próprios filmes gays que às vezes são selecionados para o festival, alguns têm uma visão um pouco, até quase conservadora do tema, né? Bom, a mostra está na 5ª edição. De lá para cá, você tem percebido, até com base no que o professor Maurício estava colocando, tem sido de alguma forma mais desafiador, talvez, selecionar os repertórios? Como é que tem sido ao longo desses 5 anos fazer a organização desse festival? A diferença é muito grande desde que vocês começaram? A gente todo ano tenta dar uma linha temática
enfim. É uma produção, assim, quando a gente fala de cinema específico com esse conteúdo, é uma produção pequena em relação às outras produções. Dentro de um cenário nacional e mais local, a gente vê que as pessoas se interessam mais por esse tema, né? E aí isso tem aumentado até a produção. Então, por exemplo, a gente esse ano tem a mostra competitiva de curtas e a gente já tem uma demanda crescente de filmes, curtas-metragens locais que tratam do tema, né? Que tratam da sexualidade, enfim. E isso é interessante. Eu concordo quando o professor cita de que tem um momento que essa separação de um filme de gênero LGBT e hétero, ele tem que se separar. Mas tem um momento que é importante você dar a janela para esse tipo de cinema, para que as pessoas se vejam. Lógico que eu acho que depois, até com a queda de alguns preconceitos ou o entendimento de que a sexualidade é de uma forma mais global, aí a gente vai tratar de sexualidade de uma forma bem mais ampla, né? Não segmentada. Mas acho que sim, tem crescido, assim, a gente já tem visto que alguns filmes dessa temática já chegam nos circuitos, né, nacionais, nas salas de cinema e tal, e as pessoas vão assistir porque é um público muito grande. A mostra, em relação a outros festivais de cinema daqui da Bahia, ela é um festival ainda pequeno, mas ela tem um público que, assim, hoje a gente, a abertura agora é 7 horas na Caixa Cultural, desde 5 horas tinha gente para tirar senha. E a gente, nossa, que loucura, né? E aqui o espaço é tão pequeno, e todo ano a gente diz, não, ano que vem a gente tem que ir pro espaço maior. Porque assim, e é importante que o público não seja só o público gay, que o público seja um público hétero também, enfim, seja as pessoas entenderem a sexualidade ou ter esse retrato independente da sua orientação. Eu acho que isso é interessante e a gente vê muito. A gente, por exemplo, tem o Circuito Sala de Arte ali, o Cinema do Museu, a gente faz sessão lá e a gente vê outros públicos. Lógico que a maioria está nesse segmento, mas é muito mais interessante se a gente começar a romper essas barreiras e tornar uma coisa mais ampla. Um dos esforços, desculpe, Renata, da mostra seria então esse, como você reforçou em alguns momentos, inserir essas produções num circuito comercial. Esse é um esforço coletivo das pessoas que realizam essas mostras todos os anos, não só aqui em Salvador, imagino que isso aconteça em outros lugares do país. É o principal esforço? Na verdade, sim, ajuda muito para o cinema independente estar em circuito de festivais. Então você lança um filme, você não é uma grande produção, você não está ali atrelado a uma grande produtora e tal. Então, você circular em festivais é interessante porque o público vê, comenta. Então, a possibilidade desse filme depois vir a cartaz pode aumentar com isso. E, lógico, a mostra ela tem maior interesse de que os seus filmes entrem em circuito, porque às vezes a gente consegue passar só 1 ou 2 sessões do filme. Então, tem um público, o pessoal às vezes chega, Renata, eu não consegui ver o filme, queria tanto ver, quando é que a gente vê de novo? E eu fico assim, não vê, né? Então, né? Eu choro tanto, me escondo e não digo. O cantor e compositor Jadson Macalé vem a Salvador, hein? Dia 25, quinta-feira. Ele que talvez seja mais conhecido do grande público por ter composto Vapor Barato, que foi sucesso na Voz de Gal, do Rapa, enfim. Ele comparece à projeção de um filme sobre ele mesmo, o Jardes. É do Eric Rocha, com esse sobrenome não preciso nem dizer filho de quem. Acabou de ser premiado aqui no festival, lá no Festival do Rio, como melhor direção. Jadson Macalé em Salvador, dia 25. 6h39, a cantora Thier vai se apresentar aqui em Salvador sexta-feira, vai dividir o palco com Guilherme Arantes, participando inclusive dessa faixa aí na varanda da Luz. A gente está conversando aqui com o Thier na ponta da linha, ela que participa do projeto Mais MPB, acontece às 9 da noite dessa sexta-feira. Tudo bem, Thier? Tudo bem, gente, obrigada pelo convite. Valeu. Você lançou A Coruja e o Coração há cerca de 1 ano. O que é que tem sido a vida depois do lançamento desse disco? Tem sido bem divertida, viu? Eu fiz muitos shows Nordeste, Norte esse ano e fui muito bem recebida, o público sempre quente, caloroso, os shows cheios, assim. Então foi um ano de muito show, muita estrada. E então estou muito feliz, assim, eu praticamente estou encerrando agora esse ano, porque eu estou com uma gravidez já no 7º mês, 7º e meio, então encerrar em Salvador
é um prazer, é uma cidade que eu gosto muito. Tem bastante família na Bahia, então estou feliz de fazer esse show no Castro Alves, ainda mais com a participação do Guilherme Arantes, que eu sou super fã. E vai ter abertura também da Marcela Balas, então eu estou muito feliz, acho que vai ser muito bacana. Tá certo, conversamos aqui com Thier, cantora paulistana. Foi rapidinho, mas espero que tenha servido pro pessoal ter uma ideia mais ou menos de como é que vai ser o show. Quem que te acompanha no show dessa sexta-feira, Thier, rapidamente? Tem bateria, baixo, guitarra e eu que vou tocar piano e violão. Então espero todo mundo no Teatro Castro Alves, sexta-feira, dia 19, às 9 da noite. Convite feito, agora 6h41. A gente continua na Frequência Baiana. Estamos recebendo hoje a coordenadora da Mostra Possíveis Sexualidades, Renata Hasselmann. Fazer uma obra que seja voltada, Renata, ao público gay, como a gente tem dito aqui, implica um pouquinho nessa perda aí de visibilidade comercial, dessa possibilidade de inserção nos circuitos por alguma região, né? Algumas pessoas realmente ainda têm resistência a isso, ainda é uma coisa nova, né? E difícil ainda da gente acompanhar nos circuitos comerciais. O cinema sofre menos resistência, talvez, do que o teatro ou a televisão. Como é que você enxerga essa tentativa de inserção cada vez maior nessas diferentes artes? Eu acho que as linguagens artísticas, elas de alguma forma sempre contemplam a inserção, né, desse tema. Acho que o cinema, até pela dimensão que o cinema tem, né, acaba que a gente tem um volume maior. Então, como eu falei assim, dos curtas, né, hoje a gente tem uma produção local sobre a temática, a gente tem alguns curtas agora na Mostra Competitiva que vão tratar desse tema, de realizadores locais, realizadores até do interior da Bahia, e falando de uma forma super delicada, assim, sem estereotipar muito, né, sem tratar do tema de uma forma distorcida, mas humanizando, né. Às vezes falar humanizando é até um pouco delicado, porque humanizar o humano, né, mas acho que vale sim ter uma produção mais vasta, ter mais eventos, mais atividades voltados para esse público, mas não só para esse público, mas para um público massa mesmo, para com isso a gente tentar combater os preconceitos, a homofobia. Acho que isso é fundamental, e as artes, a cultura, as linguagens artísticas é uma das melhores formas de fazer isso, né? Uma vez um professor de música me falou que a cultura, ela serve para desembrutecer um indivíduo, e a partir disso a gente também consegue, nesse processo de desembrutecimento, de tirar alguns preconceitos, algumas amarras, alguns estereótipos, né, que se tem. E a mostra muito mais tem essa vontade, né, de mostrar para o público de que, enfim, todos somos uma coisa só. E acho que deve cada vez mais ter mais teatro, mais cinema, mais música, mais performance que retrate essas relações, né? Que reúnam, né? E a mostra lá fica aqui pertinho, né? Isso, a mostra tá com programação no Centro Cultural da Caixa, ali na Carlos Gomes. Tem um estacionamento ao lado, de graça, é só ter um bilhetezinho da sessão. Na Caixa, 1 quilo de alimento. No Instituto Cervantes, que é na Ladeira da Barra, tem estacionamento também, ponto de ônibus perto, e é de graça. E amanhã a gente vai ter um lançamento de um longa-metragem, o Verão em Los Angeles, no Cinema do Museu, às 20h35, ingressos a R$10,05. A programação vocês podem ver no site possíveissexualidades.wordpress.com. Então, acessem e vejam e divulguem.